meus amigos, estamos de volta aqui com a nossa terceira aula, a aula do curso Técnico em Mecatrônica, Técnicas de Usinagem. Aqui quem fala com vocês é o professor Sérgio. Hoje daremos entrada às definições dos parâmetros de entrada do processo. O que seria bem isso? Nós temos que para que um processo seja realizado, é necessário que seja impresso, seja colocado sobre ele os parâmetros iniciais, ou seja, as informações iniciais para que o processo seja realizado. Nós vemos que o processo se define no antes e se define no depois. Seriam os parâmetros de entrada e as variáveis de saída, aquelas que serão analisadas após o processo, como tipo de cavaco, força, potência, temperatura, vibração, entre outras mais. Na aula de hoje, nós iremos ver a parte inicial, ou seja, os processos, as variáveis que devem ser impressas, que devem ser colocadas no início para que possa se dar o processo de usinagem, seja ele qual for. Como vocês podem ver aí na imagem, o processo de torneamento, suas variáveis de entrada se delimitam a peça ou componente, ou seja, material, geometria, cristalografia desse material, pureza, tratamento térmico, dureza, entre outras características que essa peça possa vir a ter. Também é necessário você conhecer com parâmetro de entrada a ferramenta de corte que será empregada, a sua geometria ou o seu material, caso ela seja de geometria não definida, entre outras coisas mais. Também é necessário conhecer os parâmetros de corte que serão empregados a essa ferramenta e a esse material, como avanço, profundidade, velocidade de corte, ambiente de corte, ou seja, se ele vai ser cortado com lubrificação, se ele vai ser cortado a seco. Também é necessário você conhecer o planejamento experimental. O que é que seria isso? Seleção de nível e do número de variáveis de entrada. Se a máquina ferramenta que você vai utilizar realmente pode fazer aquele tipo de procedimento e várias outras coisas mais, tá certo? Hoje nós daremos início ao estudo desses componentes de entrada e iniciando pelo material da peça. O material da peça seria bastante importante no processo, porque as propriedades físicas, químicas e mecânicas do material da peça bruta são essenciais para que você possa realizar o procedimento. Claro que existem materiais que são mais fáceis de se usinar e materiais que são mais difíceis. Tem materiais que exigem passar por certos procedimentos, certos tratamentos para que possam ser removidos o seu material. No caso, o que é que se dá? O termo usinabilidade. Usinabilidade pode ser expresso como a facilidade de você retirar material de uma peça, tá certo? Temos também uma característica boa para remoção de peça, a alta condutividade térmica. O que é que isso significa? Quer dizer que a condução térmica ela é grande, então quando o material for removido, a dissipação, a perda de calor através da condução, ela vai ser grande. Isso facilita bastante o processo de usinagem. Claro que a gente não consegue ter tudo o que a gente quer, claro. A gente não consegue ter essas propriedades 100% da forma como a gente precisa para o processo de usinagem, mas a gente consegue trabalhar com o que a gente tem, trabalhar com o que é fornecido pela gente. Vocês podem ver na imagem aí alguns tipos de materiais utilizados no processo de usinagem, como a liga de alumínio, carbono, ferro fundido, onde mostra que a microestrutura do material é quem vai dar essas características que a gente precisa conhecer. É através da microestrutura, da forma como os átomos, da forma como a estrutura cristalina do material se organiza, é que a gente vai conseguir entender essas características de entrada tão necessárias ao processo de usinagem. A geometria da peça. A seleção do processo de usinagem ela também é feita com base na análise da capacidade do processo de executar o formato geométrico da peça, certo? Ou seja, de eu conseguir realmente produzir a peça que eu quero fazer, com o formato que eu quero fazer, tendo exatidão e acabamento superficial. Então a gente vai ver que dependendo do tipo da peça, eu vou ter uma máquina ferramenta diferente para a sua utilização. Por exemplo, peças assimétricas, peças que se utilizam de eixos de revolução, torneamento. Peças prismáticas, ou seja, fresamento, ou seja, peças retangulares, fresamento.
peças com características adicionais, como furos, furação e assim posteriormente. Aí nós temos aí na imagem alguns tipos de peças por revolução, feitas pelo processo de torneamento na imagem superior, do lado esquerdo, peças aí de elemento prismático aí embaixo, e as peças de formato especial, que a gente chama, que em caso a definição dos 3 tipos, seria peças de revolução, que vão processo de torneamento e similares, peças prismáticas e as peças especiais, que têm formatos não definidos, que aí entram outros tipos de procedimento e outros tipos de processos de fabricação. Quanto ao material da ferramenta, nós sabemos, claro, que o processo se baseia na remoção de material, ou seja, como nós já falamos aqui, atrito. Nós temos o atrito entre a ferramenta e o atrito entre o material. Aquele de maior resistência, de maior dureza, vai fazer com que a peça de menor dureza seja descascada, seja retirada material do seu corpo, tá certo? Das suas dimensões, tranquilo? Então, basicamente, é importante eu conhecer o material da ferramenta que eu vou trabalhar, tá certo? No início, antigamente, quando o processo de usinagem estava em desenvolvimento lá, a usinagem, na verdade, se você parar para observar, ela acompanha a humanidade desde o início, desde que o homem entendeu que poderia utilizar pedra como uma arma, poderia utilizar uma pedra lascada como uma ferramenta de corte para cortar carne de animal, para poder caçar. Então, desde aquela época que a usinagem vem sendo utilizada, a gente só não sabia que era o termo usinagem, tá certo? Mas desde aquela época a usinagem vem sendo empregada. Então nós temos, por exemplo, que lá, quando se começou realmente os estudos baseados na usinagem, os materiais que eram empregados como ferramentas, como o aço carbono comum, certo? Depois passa o desenvolvimento do aço rápido. Por que aço rápido? Porque enquanto o aço carbono comum tinha uma velocidade em torno de 3 até 4, né, metros por minuto, nós temos aí que o aço rápido chegava a 25, 30. Então, naquela época foi um aumento muito grande, então foi dado o nome de aço rápido por conta disso, tá certo? Mesmo que hoje para a gente, com o desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais, nós temos que o aço rápido não é mais tão rápido assim. Mas, dependendo do tipo de material que você emprega na ferramenta, você vai ter uma facilidade maior de cortar peças, tá certo? Dependendo também do tipo de peça que você está utilizando. E aí nós temos vários tipos de materiais de ferramenta, como aço rápido, metal duro, os materiais avançados, que são cerâmicas, diamantes, entre outros mais, tá certo? Que nós também veremos em aulas posteriores. Quanto à geometria da ferramenta, a ferramenta de corte é geralmente designada para realizar uma operação específica de usinagem, tá certo? E a geometria e o ângulo desta ferramenta deve ser devidamente escolhido para executar com precisão esse procedimento. Nós veremos que para cada tipo de operação nós temos ferramentas diferentes, ou seja, as ferramentas de torneamento são diferentes das ferramentas de fresamento, certo? Ou seja, para cada operação teremos ferramentas diferentes, com formatos diferentes, mas a sua geometria, a sua característica, ela permanece bastante semelhante. Como vocês podem ver na imagem aí, uma ferramenta de torneamento, nós vemos que ela tem o quê? Ela tem direção de corte, ela tem a aresta de corte, que é essa ponta, a direção de avanço, que é a região por onde ela vai passar, tá certo? A direção de avanço dela. Ela tem a superfície de saída, ou seja, por onde o cavaco vai escoar. Nós temos a cunha de corte, superfície principal de folga e o plano de trabalho da nossa peça. No caso aí, a imagem que vocês estão vendo ser o nosso plano de trabalho. Aí nós temos as exemplificações de 3 ferramentas de corte, uma ferramenta de torneamento, uma ferramenta de fresamento frontal e uma ferramenta de furação, uma broca helicoidal. Vocês podem observar bem na imagem aí que, apesar de ser ferramentas de formatos diferentes, elas são bem semelhantes quanto às suas características: superfície de saída, aresta principal de corte, cunha de corte no caso da ferramenta de torneamento e assim por seguinte, tá certo? Então são bem semelhantes quanto às suas características, apesar de apresentar formatos
bem diferentes. Os ângulos da ferramenta são classificados em ângulo de folga, ângulo de cunha, ângulo de saída, ângulo de quina, de posição principal, posição secundária e de inclinação. Aí na imagem você consegue ver bem cada um desses ângulos. Se você observar bem aí na imagem superior, nós temos aí os três ângulos aí, ó. Ângulo de folga, o ângulo de cunha e o ângulo de quina, bem aí no canto direito, tá certo? Enquanto aqui no desenho nós vemos a ferramenta em contato com a peça, nós temos os outros ângulos de posição principal e o de posição secundária. O de posição principal é aquele que vai me dar o ângulo da minha aresta principal de corte, ou seja, aquela que vai estar em contato realmente com a peça, e o ângulo de posição secundária é aquela feita na aresta secundária de corte, tá certo? E o ângulo de quina, no caso, seria esse ângulo que nós estamos vendo aí, o formato entre as duas arestas. É importante se observar que os ângulos que nós estamos vendo, eles são medidos no plano, certo? E são complementares, ou seja, nós temos aí que o ângulo de folga, o ângulo de cunha e o ângulo de saída, a sua somatória tem que dar 90 graus, eles são complementares, tá certo? Enquanto os ângulos de posição, aqueles de referência que nós também vimos sobre posição principal, posição secundária, são ângulos suplementares, ou seja, o somatório dos seus ângulos é igual a 180 graus, tá certo? Dependendo do tipo de ferramenta que você está empregando, por o tipo de operação que você está fazendo, a gente vai ter angulações diferentes desses três, mas a somatória sempre vai dar 90 para os ângulos complementares e 180 para os ângulos suplementares que vocês estão vendo aí na imagem. O ângulo de inclinação, como vocês podem ver aí, ele é o ângulo formado entre a aresta principal, tá certo? E sua projeção sobre o plano de referência medido no plano de corte, ou seja, em relação ao corpo da peça, tá certo? Esse ângulo de inclinação aí, ele é um ângulo que ele vai dar a facilidade do cavaco escoar, dele ser removido. Os parâmetros de corte que serão empregados, como a gente já mencionou em aulas passadas, para cada material e para cada ferramenta que eu utilizo, eu tenho parâmetros diferentes. Por quê? Porque eu vou ter resistências diferentes, eu vou ter características diferentes entre esses materiais. Então eu preciso conhecer cada uma delas. Então para cada material eu terei uma velocidade de corte, eu terei um avanço e eu terei uma profundidade de corte possível de se utilizar, tá certo? Essas operações de corte nos diferentes processos de usinagem de desbaste ou de acabamento, ou seja, eu posso realizar processo de desbaste ou processo de acabamento, como a gente já viu em aulas passadas também, tá certo? Nesse quesito de parâmetros de corte, será bem característico, bem visto, que também depende muito, principalmente a parte de profundidade de corte, depende muito também da experiência do operador. Por que isso depende da experiência do operador? O termo velocidade de corte e avanço, principalmente a velocidade de corte no caso, ele é dado como uma faixa de utilização. Então, ou seja, você tem vários valores que você pode empregar para um determinado material. Como é que eu vou saber qual valor realmente é o melhor para mim, para a ferramenta que eu estou utilizando? Através da experiência, através da utilização, através da prática daquela usinagem. E aí você consegue saber se, por exemplo, eu consigo tirar uma profundidade de meio milímetro, ou uma profundidade de 1 milímetro, ou não, tem que tirar menos. Porque para essa ferramenta e para esse material, se eu tirar mais de meio milímetro de material por passada, por vez, aumenta o desgaste da ferramenta. Então tudo isso depende também da experiência do operador que está realizando a operação. Meio lubrificante ou lubrifrigerante. A lubrificação, certo? Ela pode ser feita de várias maneiras, como vocês podem ver a imagem aí de vários sentidos diferentes. Ela se utiliza de o que a gente chama de refrigerante, tá certo? Tem gente que chama de refrigerante, tem gente que chama de lubrifrigerante, tem gente que chama de
Tem vários termos que são empregados para esse procedimento, tá certo? Ele pode ser classificado de várias maneiras, não existe uma padronização real de como se classificar os meios refrigerantes, tá certo? E a forma como ele é empregado, vocês podem ver aí, nós temos aí 4 formatos de emprego da lubrificação. Não existe bem como é que eu posso dizer, um consenso de qual seria o melhor, porque como eu disse, o processo de usinagem ele depende de cada caso, de ferramenta a ferramenta, de material em material. Então o que é ótimo para mim, a usinagem, pode não ser para a sua. Por quê? Porque a forma como eu estou usinando, o material que eu estou usinando, a ferramenta que eu estou utilizando para a usinagem, ela pode não ser igual à sua. Então, como ela não é igual, então a forma de lubrificação que eu utilizo pode ser eficiente no formato que eu estou utilizando, mas pode não ser eficiente para o seu. Então, cada caso é um caso. Então, nós temos aí os 4 tipos de lubrificação, A, B, C e D, onde a parte D, bem como vocês podem ver, é a lubrificação por dentro da ferramenta, tá certo? Quais são as finalidades da lubrificação? Aumentar a vida da ferramenta, reduzir a força e, consequentemente, a potência de corte. Como é que seria isso? Ora, quando eu aumento a lubrificação, quando eu faço a lubrificação numa peça, eu reduzo a questão da temperatura, eu reduzo também a questão do atrito, não do atrito em si, mas o esforço que a ferramenta utiliza para cortar, já que eu tiro a questão da temperatura. Então, tudo isso facilita o processo de corte. Melhorar o acabamento da superfície usinada, aumentar a eficiência da remoção do cavaco da região de corte, reduzir o risco de distorção da peça e proteger a máquina ferramenta e a peça contra a oxidação, no caso, o contato com ar. A máquina ferramenta que será empregada, ela também é de grande importância de ser conhecida, de você conhecer a máquina que você utiliza e saber se ela é ou não apropriada para aquela operação. O conceito de máquina ele é bastante genérico. Basicamente, ele significa um conjunto de mecanismos capaz de cumprir uma determinada função. Já a máquina-ferramenta ela tem um sentido mais limitado e significa o quê? Conjunto de mecanismos que permite fabricar alguma coisa. Onde esse alguma coisa também pode ser outras máquinas, outros equipamentos, outros conjuntos e muito mais. Aí nós temos alguns exemplos de máquinas-ferramentas, onde nas nossas aulas presenciais nós iremos entrar com mais detalhes sobre os acessórios de cada uma dessas máquinas. Nós temos aí a máquina de torneamento, tá certo? Onde a máquina de torneamento pode ser classificada de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é quanto ao tipo de máquina. Nós temos aí máquinas de torneamento horizontal, vertical, CNC, entre várias outras. Nós temos aí a máquina de furação, que pode também ser característica quanto à quantidade de eixos, quanto à sua finalidade, se ela é de bancada, se ela é uma furadeira radial, furadeira CNC. Então tem várias outras também que podem ser classificadas. E por último nós temos aí a máquina de fresamento, que vocês podem visualizar aí, que também pode ser classificada de várias maneiras, universal, horizontal, vertical, homo-universal, CNC, e com vários acessórios que nós iremos ver posteriormente. Então, como é que seria a forma de eu escolher uma máquina-ferramenta? A escolha de uma máquina-ferramenta para uma determinada aplicação, ela vai envolver pessoal técnico, certo? Ou seja, o operador, porque ele tem que ter conhecimento da área de produção e ele tem que saber se aquele equipamento realmente vai condizer, se ele vai realmente suprir a necessidade da fabricação daquela peça. E aí entra o quê? Na escolha, o tipo de máquina, rigidez, ou seja, nós temos que o processo de corte ele é um processo de atrito, ele é um processo de contato. Processos de atrito e contato vai gerar o quê? Vibração. Se a máquina não tem rigidez, então ela pode vibrar também, certo? Se ela vibra, o que é que vai acontecer? A peça, ao final, vai apresentar ondulações, porque a peça vai estar se movimentando por conta da máquina, já que a máquina não tem rigidez para manter ela estática. Então nós temos um acabamento superficial diferente daquele desejado pela gente. Potência, rendimento, versatilidade, capacidade de produção, se a máquina tem precisão dimensional,
faixa de velocidade de trabalho, ou seja, se eu consigo utilizar ela na rotação real que eu preciso realmente, dentro da faixa de trabalho pré-determinado para aquela operação, espaço útil de trabalho, ou seja, se aquela máquina tem espaço suficiente para colocar a minha peça e para realizar a movimentação e realizar a operação de corte, e se ela tem capacidade de carga. Então isso são vários parâmetros que devem ser analisados durante a seleção de uma máquina, ferramenta para uma determinada operação. Beleza? Ficamos por aqui com a nossa terceira aula e até a próxima.